Na aula de hoje, vamos continuar ainda falando sobre o calor. Estamos tratando ainda a primeira lei da termodinâmica. Dando prosseguimento aqui com calor. Eu já fiz uma introdução sobre calor nas aulas anteriores. E agora nós temos aqui um processo, nós vamos tratar sobre um processo reversível, tá? De troca de calor. Nós temos então um sistema, e esse sistema agora ele possui, tem aqui um reservatório, né? Reservatório com gás, e esse sistema agora ele está sendo colocado aqui em contato com um reservatório térmico. Então aqui embaixo é um reservatório térmico, aqui eu tenho um reservatório com um cilindro com gás, ele é colocado em contato com esse reservatório térmico. Esse reservatório térmico possui paredes diatérmicas e ele permite, né, a passagem, a troca de calor entre o sistema. Então, qual é o objetivo? Então, nós vamos aprender a quantificar o calor. Então, objetivo, vamos lá. Nosso objetivo é aprender a quantificar o calor. Muito bem. Como transferir calor a um sistema de forma reversível? Muito bem. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos partir aqui de uma temperatura inicial, TI, do sistema. Está representado aqui por essa figura aqui, por esse esboço. Um reservatório térmico que possui um TI, que possui uma temperatura TI, que é temperatura inicial. Então, aqui eu tenho o sistema, está em contato térmico com o reservatório térmico, que possui uma temperatura inicial. Nós vamos transferir o sistema, eu vou pegar esse sistema, e vou colocar aqui em contato térmico com outro reservatório térmico. Qual é a temperatura desse reservatório térmico? A temperatura inicial mais um dt, uma temperatura infinitesimal. Eu vou fazer esse processo lentamente, certo? Lentamente, vou esperar. Peguei esse sistema, coloquei em cima desse outro reservatório térmico, que está uma temperatura TI mais dt. Vou esperar o sistema entrar em equilíbrio termodinâmico. Feito isso, vou pegar esse sistema, colocar em contato com esse reservatório térmico, que está uma temperatura TI mais 2 dt. Só para frisar, esse dt é um infinitésimo de temperatura. E vamos aguardar que o sistema se restabeleça o equilíbrio térmico. É isso que nós vamos fazer. Então, depois de transferir para esse novo reservatório térmico, então eu peguei o sistema, transferi para esse novo reservatório térmico, espero o sistema restabelecer o equilíbrio térmico, transfiro o sistema para esse outro reservatório térmico, que está uma temperatura TI mais 2 dt. Vou fazer isso sucessivamente. Perceba que eu estou elevando a temperatura em dt. Em cada reservatório térmico, a temperatura é elevado a dt. E eu vou fazer isso até atingir a temperatura final, tá? Eu faço isso até atingir uma temperatura final correspondente à transferência de calor desejada. Então, eu vou fazer isso até eu chegar a uma temperatura T final desejada, que vai corresponder à troca de calor desejada. Muito bem. Então, vamos começar agora a quantificar esse calor. Muito bem. Como a temperatura de cada reservatório térmico não é afetado pela troca de calor, tá?
Eu estou colocando esse sistema em contato com esse reservatório térmico, depois eu venho e coloco em contato com esse reservatório térmico. O reservatório térmico não é afetado pela troca de calor infinitesimal. Isso aqui é importante lembrar também. Todo esse processo, ele é chamado de processo reversível, porque é possível eu reverter esse processo. Sendo redundante, né? Eu acabei sendo redundante, então o processo todo ele é reversível. Como que eu reverto esse processo? Eu só preciso inverter a ordem das operações. Se eu coloquei o reservatório, esse sistema, nesse reservatório térmico, depois de um tempo, o sistema entrou em equilíbrio termodinâmico, eu coloquei o sistema em cima desse outro reservatório térmico, esperei o sistema entrar em equilíbrio termodinâmico e fiz a mesma coisa que com aqui, e fiz isso sucessivamente até uma temperatura final, é só eu voltar, é só eu fazer o inverso das operações. Então, o reservatório térmico está aqui, depois eu coloco esse reservatório térmico aqui. Então, aqui ele vai perder ao invés dele ganhar calor, né? Porque daqui para cá ele está ganhando calor. Se eu fizer o processo inverso, ele vai perder calor, né? Porque aqui o meu reservatório está ganhando calor de forma infinitesimal, né? Cada reservatório está numa temperatura maior. O processo inverso, o meu sistema, né? Ele vai acabar cedendo calor para o reservatório térmico. Então o sistema aqui o sistema ganha calor do reservatório térmico. Esse processo aqui ele está ganhando calor do reservatório térmico. Se eu fizer o processo inverso, ele vai perder calor, né? Ele vai transferir calor para o reservatório térmico e o meu sistema vai perder calor. Muito bem, então vamos começar a quantificar. Então, a gente já conhece a primeira lei da termodinâmica, que eu escrevi ela, né? Então, nós definimos a primeira lei da termodinâmica como a variação variação da energia interna é igual ao calor que entra no sistema mais o trabalho sobre o sistema. Trabalho realizado sobre o sistema. Bom, como o trabalho, né, num processo reversível, ele depende do caminho, e a variação da energia interna não depende do caminho, o que nós podemos concluir com isso? A gente pode concluir que o calor também vai depender do caminho. Ou seja, não existe uma função de estado que representa o calor contido no sistema. Quem é função de estado? A variação da energia interna. Por quê? Porque a variação da energia interna ela só depende da temperatura. E isso não acontece com o trabalho e não acontece com o calor. Certo? Bom, a gente pode representar também essa equação utilizando uma escrita infinitesimal, né? Aqui. Então, a gente pode representar aqui o dq com esse corte aqui no D e esse dw com esse corte aqui. O que significa? Isso aqui significa, esse dq e o dw, que são diferenciais inexatas. Tá? É uma transferência de calor infinitesimal de uma diferencial inexata. E aqui o trabalho também. Por que inexato? Porque, no caso, tanto o calor quanto o trabalho não são funções de estado. Diferente da energia interna, que é função de estado, por isso que, nesse caso, é uma diferencial exata, né? Não inexata. Bom, mas alguns livros também utilizam, ao invés desse corte aqui, esse risco aqui, né? Essa linha aqui, parece uma linha. du é igual a dq mais dw. O significado é o mesmo, é que é uma diferencial inexata. Ainda é possível também encontrar, né, a seguinte notação, né? Como é a que eu vou adotar daqui em diante. Então, du é igual a dq
mais dw. Eu estou dizendo que são diferenciais inexatos, porém eu vou aqui, para facilitar aqui a notação, eu vou utilizar apenas como um diferencial, né, infinitesimal, mas vou aqui abandonar aqui tanto esse traço quanto esse risco, essa linha. Eu estou dizendo que em alguns livros existe, você pode encontrar escrito dessa forma, porém eu vou adotar essa notação aqui. É só uma questão de notação. O importante aqui é você saber, né, que tanto o calor quanto o trabalho não são funções de estado, apenas a energia interna é função de estado, e que o calor e o trabalho dependem do caminho e são funções são diferenciais inexatas, não são funções de estado. Calor e trabalho não são funções de estado. Certo? Muito bem. Então, dito isso, vamos continuar aqui. Agora nós vamos entrar na parte da matemática. Se você não entendeu o raciocínio do que nós estamos fazendo, volte o vídeo e tente assistir novamente e tente entender aí o que nós estamos fazendo. Basicamente, nós estamos levando um sistema de uma temperatura TI até uma temperatura final, né, trocando o calor com o reservatório térmico de forma lentamente, tá? Então, basicamente isso que nós estamos fazendo. Agora nós vamos entrar na parte da matemática. Se alguém tiver mais dúvidas, pode também escrever um comentário aí, e assim que possível eu irei responder os comentários. Bom, então, se essa transferência se dá por um processo reversível, produzindo uma variação infinitesimal de temperatura, um sistema que possui uma capacidade térmica, então como que a gente pode escrever isso aqui? Então a gente está tendo uma transferência, transferência de calor, esse processo é um processo reversível e está tendo uma variação infinitesimal de temperatura. Então, vamos escrever aqui a capacidade térmica, né, desse sistema. Então, eu sei que... Agora eu vou subir um pouco, que eu vou precisar um pouco mais de tela. Então, eu sei que dQ é igual a... Vou escrever capacidade térmica. Capacidade térmica. Então, aqui dQ é igual a C dt. Bom, a gente pode escrever, né, para um processo reversível, onde a temperatura vai de um TI para um TF, o seguinte: E é igual a integral TI a TF ddt. Onde a capacidade térmica que depende do caminho. Então, certo? Então, existem algumas formas de capacidade térmica, tá? Então, dependendo da transformação, nós podemos ter diferentes capacidades térmicas. Então, capacidade térmica a pressão constante, como o nome já diz, P é constante.
Então, daqui a gente pode escrever que TQ, né, com P constante, igual a CP dt. P é constante. Também podemos ter capacidade térmica a volume constante. TQ, né? Como o nome também já sugere, o volume aqui é constante. Então, bom, aqui nós temos que CP, né? Então aqui CP é a capacidade térmica pressão constante. CV é a capacidade térmica a volume constante. CP e CV não são iguais, tá? A capacidade térmica do sistema em reter energia vai depender de como essa transformação está acontecendo, tá? Então, você pode manter o volume constante, a pressão constante, elas não são iguais. Bom, então, vamos escrever aqui a primeira lei da termodinâmica novamente. Então, a gente sabe que vamos agora começar a quantificar. Vamos quantificar o calor. Então, vamos começar a quantificar. Então, a gente sabe que vamos escrever a primeira lei da termodinâmica utilizando aí as diferentes capacidades térmicas. Então, du vai ser igual a TQAP constante mais dw. E eu tenho também que du é igual a TQAV constante, não, mais dw. Bom, daqui a gente tira o seguinte: se V é constante, então trabalho é igual a menos PDV, isso aqui é igual a zero, certo? Se o volume é constante, então o trabalho, isso aqui é igual a zero. Não tem variação de volume. Então daqui a gente tira aqui du, aqui ó, a gente tira aqui. Du é igual a dq por V. Volume é constante, não tem como variar volume. Então logo, né, então não tem como realizar trabalho. Bom, como que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever isso aqui o seguinte: QV, né, é C de delta T. Ou melhor, delta T. Vou escrever com delta T. E daqui eu tiro que delta U, CV, delta T também. Então, ou, né, isso aqui eu posso escrever também dessa forma.
du é igual a CV dt. Então, essa relação ela é importante porque ela permite aqui vincular, né, diretamente a capacidade térmica a volume constante com a variação da energia interna. E a gente pode inverter essa relação, mas eu vou inverter depois essa relação. Certo? Então, eu posso inverter. Eu vou inverter depois essa relação aqui. Nós vamos. Eu posso. Já vou deixar aqui escrito e depois eu só. Então, aqui, ó, eu posso inverter essa relação. É o seguinte: CV é igual a du dt a volume constante, tá? Então, eu inverto aqui essa relação, e aí a capacidade térmica a volume constante nada mais é do que a capacidade do sistema de variar, né, a sua energia interna em relação à temperatura. Isso feito a volume constante, por isso que tem um Vzinho aqui de volume constante. No caso, isso aqui pode ser dado em relação a derivadas parciais, tá? Deixa eu só melhorar aqui essa. du dt a v constante. Muito bem. Então, agora vamos encontrar aqui a relação entre capacidade térmica volume constante e a capacidade térmica a pressão constante. Então, vamos encontrar aqui a relação entre Cp, que é a capacidade térmica a pressão constante, e Cv. Então, para um gás ideal, para um gás ideal, para um gás ideal. Então, para um gás ideal, então, U para um gás ideal, U depende somente da temperatura. Quem quer U é minha energia interna, tá? Energia interna. Então, U é igual a U de T. Então, vamos escrever aqui a primeira lei da termodinâmica. du é igual a dq, né? dw. Nós já vimos que du é cv dt. Tá aqui de cima, né? Essa relação aqui em cima. Isso aqui é dp dt menos, que é mais, né? Que é mais e agora vai ficar menos pdv. É como nós definimos aqui o trabalho. Bom, para um mol de gás, né? PV igual a nRT. Vamos derivar aqui, derivando essa relação, então. A gente tem aqui
PDV mais VDP igual a NRDT. Eu tenho aqui PDV. Então, vou passar menos PDV para lá. Se eu passar para cá, vai ficar VDP menos NRDT. Eu substituo agora aqui em cima. Então, vai ficar o seguinte. Aqui, ó, trabalhando com essa equação aqui agora, hein? Vai ficar CV DT é igual a DP mais, né? VDP menos NRDT. Olha que bonito. Agora, para a pressão constante, dp é igual a zero. Bom, se isso aqui é zero, então eu vou ficar com o seguinte. CV faltou um dt, né? Faltou um dt. Aqui, faltou um dt aqui. CP CV menos CP dt é igual a NRDT. Daqui a gente tira aqui. CP é igual a CV mais R. Era? Aqui tem um menos. Isso. Então, portanto, a gente chega na seguinte relação aqui. CP, CV mais R gás ideal. Ou também, né? Ou relação de... Esse rapaz aqui, esse cara aqui, ele tá lá no artigo do Joule, né? Do experimento de Joule. Que é o artigo que eu enviei para vocês. Então, a relação que existe entre a capacidade térmica, a pressão constante e o volume constante de um gás é essa. CP, a capacidade térmica, a pressão constante é igual a capacidade térmica a volume constante mais um R. Ou seja, a capacidade térmica a pressão constante ela é maior que a capacidade térmica a volume constante. Então, logo para um gás ideal, a capacidade térmica molar a pressão constante ela é maior do que a volume constante e a diferença é dada pela constante universal dos gases. Você vê aqui, ó, aqui faltou o NR aqui, né? Então você pode escrever isso aqui, CP é igual a CV mais NR. Se o N for 1, né, for 1 mol só, então e para N igual a 1 mol. Tá? Para N igual a 1 mol. E aqui é para N moles. Certo? Então, essa é a relação
que nós temos. CP e CV. Bom, dito isso, a gente pode escrever a energia interna de um gás ideal. Então aqui de um gás ideal, energia interna de um gás ideal. CV é igual a du por dt, AV constante, CV. Então, U só depende de T. Para N moles, então, de gás como energia térmica, como a energia interna, né, ela é proporcional à massa do gás, a gente tem que EU é igual a NTV de dt. Integrando, né, dos dois lados, em relação a T, integrando os dois lados aqui em relação a T, de T até T0, né, integrando os dois lados, aqui a gente tem o seguinte, que a gente vai ter? Tem que eu vou integrar em relação a T entre T0 até um T'. Então vai ficar o seguinte. U de T igual a U de T0 mais N T0 até um T, a temperatura de referência, CV T', DT'. Então aqui, esse linha aqui é para diferenciar dos limites de integração, tá? Então isso aqui é um gás ideal. Para N moles. Então, energia interna de um gás ideal como função da temperatura, desde que conheçamos aqui então a temperatura, desde que conheçamos a variação, né? Com T, né? De capacidade térmica molar a volume constante. Então, essa aqui é a energia interna então, de um gás ideal como função da temperatura, desde que a gente conheçamos, né, a variação com a temperatura. Então, para gases ideais, né? CV ele é igual a uma constante. Então, U é igual a NCV e mais 0. Onde? 0 é igual a uma constante. Muito bem. Então, só para concluir, então, aqui para gases ideais, né, a gente viu que está vendo aqui que CV é igual a constante. Nós vamos definir aqui o valor dessa constante para os gases ideais, mas isso será na próxima videoaula, para que essa aula não se estenda demais, tá certo? Então, na próxima aula nós vamos ver processos adiabáticos
num gás ideal. Então, para essa aula é isso. Então, na próxima videoaula, eu vou tratar dos processos adiabaticos num gás ideal e aí eu vou definir aqui a constante de CV. Para que a videoaula não fique muito extensa. Certo? Então, é isso aí. Dúvidas, deixem nos comentários. E valeu, até a próxima. É isso aí.